que tá indo aí o seu encontro com Jesus, porque é sempre bom essa troca. Hoje o podcast vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ouvir um testemunho. E que testemunho poderoso. Estou aqui com Jéssica. Jéssica é mãe, filha, enfermeira e empresária. E filha de Jesus Cristo. E filha dele. Jéssica, me conta, como é que foi a sua conversão? A minha conversão foi uma conversão gradual, né? Ela aconteceu, eu digo que começa em 2020, né? Mas o ápice de quando ela começou a realmente ser real foi num evento que aconteceu na minha vida em 2023, né? 25 de maio de 2023, onde aconteceu uma situação em que eu fui exposta na cidade inteira, né? Quem lembra disso vai saber quando, né, escutar o que eu tô falando. E aí eu fui exposta na cidade inteira sobre nesse momento. E aí foi uma situação realmente que teria tudo para ser o meu fim. Mas Deus fez da minha vergonha, do meu dia de maior vergonha, o dia de glória, né? Como Ele sempre faz, Ele sempre cuidou de mim nos detalhes, né? Acho que desde pequena, né? Desde a barriga da minha mãe eu venho lutando para ele. Eu acho que eu fui escolhida, assim, porque desde a barriga da minha mãe que realmente são muitas lutas. A palavra diz, né, Jéssica? Que você foi desenhada e escrita no ventre da sua mãe. Sim, e foi bem isso. Eu sinto mesmo que foi bem isso. Então, nesse episódio de 2023, desculpa, esse episódio, né, que eu fui exposta na cidade, tinha bebido e aconteceu uma situação e, enfim, eu fui exposta na cidade inteira, nos blogs, nas redes sociais. E nesse dia, Deus transformou o dia de maior vergonha em glória, porque o dia começou de uma forma com várias notícias terríveis sobre mim na rede social, notícias falsas em blog, não falsas, notícias distorcidas, né? Sim. E quando foi nesse mesmo dia, eu fui convocada num concurso que há 3 anos eu aguardava, já não tinha mais nem esperança, e tipo assim, Deus mostrou, essa aqui é ela, não é essa aqui que amanheceu, não é essa aqui que os blogs estão noticiando. E o dia, no decorrer do dia, toda a imagem que foi construída sobre mim naquela primeira postagem num blog, ela foi desconstruída e Deus mostrou quem eu era naquele momento. Então, assim, no dia 25, que foi quando aconteceu o episódio, eu me lembro que eu fiquei jogada numa calçada e... eu fiquei jogada numa calçada e eu me lembro que eu levantava as mãos para os céus e pedia, meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. Abandonada numa calçada, numa madrugada, de 5 horas da manhã, numa rua escura. Certo? E nesse momento, e vários, como eu falei, fui exposta em blogs, vários blogs noticiaram isso e tinham vídeos, porque alguém gravou, né? Uma pessoa gravou, que estava num prédio vizinho e gravou tudo, e esses vídeos eles foram parar nos blogs, parar nas redes sociais, e enfim, quando... Eu me lembro, existem vários vídeos de vários ângulos, mas quando eu penso, fecho o olho e lembro daquele dia, eu não me vejo nos ângulos dos vídeos. Eu me vejo num ângulo acima, como se eu estivesse me vendo de cima. Sim. Eu fecho o olho e vejo os 3 anjos de fogo, sim, me protegendo, né? E creio que foi na hora que eu estava colocando as mãos para os céus e pedindo a Deus que me ajudasse, esses 3 anjos de fogo. E eu acredito que aquele ali foi o momento da minha conversão. E eu associo aquela passagem bíblica de Isaías 6, onde os serafins, né, estão lá. E ele diz que, Senhor... ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e os serafins, eles pegam a brasa e purificam os lábios, então, e aí ele diz, quem enviarei, eis-me aqui, Senhor. Eu posso até ler, sim, porque é uma passagem que fala, quando eu fecho meus olhos, eu lembro muito sobre isso. Então, o momento da minha conversão realmente foi esse momento, que aí, a partir daí, tudo foi transformado. Eu conheço a história, né, um pouco disso. E eu tava orando muito, porque eu sei como é que vai suceder essa nossa conversa. E orando muito, perguntando qual era a palavra que eu mais iria me identificar com isso, com você, né? E aí, olha que graça, foi Isaías.
Mas foi 43. Sim, Isaías 43 é... Não tenha medo, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome, você é minha. Quando você passar por águas profundas, eu estarei com você. Pois você é preciosa para mim. Você é honrada e eu a amo. Tipo assim, foi... É isso. Ele respondeu, ele confirmou, né? Ele confirmou aí. Então é isso, eu me sinto de fato preciosa e honrada por Deus. Eu me sinto privilegiada. Eu sempre digo isso, porque eu me sinto muito, muito, muito amada. Cada cuidado, cada detalhe, a forma como ele me preparou desde sempre para estar aqui, né? E eu digo muito que eu venho sendo preparada desde 2020. Eu acho que até a gente vai até falar sobre isso, é uma das pautas. E aí, eu digo, como eu falei, eu venho sendo preparada há muito tempo por isso, né? E depois que a gente entende. Hoje eu tenho uma mente mais aberta, eu tenho uma maturidade na fé que eu consigo ver tudo isso. E hoje eu fico mais tranquila no sentido do que está por vir, né? Até dessa queimadura que eu sofri agora antes de vir para cá. E não me abalou, porque eu sei que o propósito ele é maior e está acima de tudo. E o processo do que vier eu aguento. Às vezes a gente tem uma mensagem, né? Somos mensageiros de uma palavra. E lógico, quanto maior, quanto mais potente essa mensagem é, alguns percalços vão acontecer. Sim. E aí, quando você chega e me mostra... pessoal, ela estava marcada para vir e quando ela estava se arrumando, ela queimou os pés. Mas foi uma queimadura bem feia. Eu pisei no Babyliss. Ela pisou no Babyliss. E eu disse, e aí, vamos adiar? E ela disse, não, eu vou falar. Então... Ela está conversando, o pé deve estar ardendo muito, latejando muito, hein, Jéssica? Tá, mas a dor é psicológica. Eu aguento mais coisa, eu aguento coisa pior. E é muito bonito porque, assim, algumas pessoas, elas sentem essa queimação, assim, tipo, com o Espírito Santo, assim que se converte. Outras não, outras a gente consegue captar o conhecimento, né? Não, eu sei que Jesus existe, eu sei que Ele me ama. E isso fica dentro da gente, maturando, né? Criando, né, um sabor diferente. Sim. E depois explode. Então, o seu início foi 2020? 2020, na verdade, na pandemia, né? Eu vivi intensamente a pandemia, né? Do Covid. E Carol, pastora Carol, ela tá muito ligada, né, a tudo isso, a minha conversão, ao meu discipulado, né? Ela... Em 2020, para você ver como o Senhor, ele sempre nos conectou e ele usou Carol para isso, né? Essa Bíblia que eu trouxe aqui, foi Carol que me deu. Em 2020, na pandemia, ela me ligou, né? Eu atuei muito na pandemia, então eu era bem conhecida, as pessoas me procuravam para tirar dúvidas por tudo mais, e aí minhas redes sociais eram muito movimentadas, e Carol falou comigo no Instagram e disse que tinha uma coisa para me entregar, um presente para mim. E eu não entendi na hora, né, e tudo, mas tipo, eu recebia muitas coisas, muitos presentes, muitas coisas, muitos mimos, e Carol me ligou e foi lá no Tarcísio Maia, onde eu trabalhava, onde eu trabalho ainda, estou afastada no momento, mas lá no Tarcísio, e lá ela me entregou essa Bíblia. E aí, dentro da Bíblia, vinha uma cartinha. Ela disse, Jéssica, eu sei que você não vai entender nada, mas leia a cartinha que você vai entender, tá? E essa cartinha, eu posso ler? Sim, por favor. Oi, Jéssica, tudo bem? Aposto que uma carta inesperada. Talvez para responder tantas outras que li sua, que me emocionaram e mexeram comigo. Eu escrevia cartas, né? Eu escrevia uma carta pedindo perdão para minha filha por ser uma mãe ausente naquele período, né? Que de fato eu fui. Imagino que não tem sido fácil, mas hoje eu quero te dizer que você não está sozinha. Ele escolheu você e me pediu para te dar um presente muito valioso, uma Bíblia que eu estava guardando para dar para a Aurora quando ela crescesse. A Aurora é a filha dela. E ele pede para dizer que o amor com que essa Bíblia vai para você é o mesmo com que entregaria a Aurora, pois ambas são para filhas. Que hoje você lembre e nunca venha esquecer que você tem um pai e ele te ama.
Eu sou só a mensageira, tá? Mas é um privilégio poder te dar algo da parte de Deus. Vem coberto de fé, esperança e amor. Dias melhores virão. Permaneça firme. E essa cartinha eu guardo até hoje, porque ela fala muito sobre... Ela não tem data. Então, ela se renova todos os dias. Todas as vezes que eu leio, ela se renova de acordo com o momento que eu tô passando. Então, permaneça firme, né? Ela fala sobre permanecer, sobre eu ter um pai, sobre eu não estar sozinha, sobre eu ser escolhida. E eu sei que tudo isso foi Deus. E foi Ele que mandou o Carol me dar essa Bíblia. Essa Bíblia era para Aurora. Ela disse que, Senhor, mas é a Bíblia de Aurora, eu estava guardando para ela. Ele disse, não, mas tem que ser essa, porque tem que ser o amor de pai para filha. De mãe para filha. Esse depoimento, pessoal, Carol Rosada, a pastora Carol Rosada, ela fala exatamente isso. Eu vou até colocar como sugestão para que vocês assistam. Porque o que acontece? Ela fala que ela ganhou essa Bíblia no momento também do retorno dela à igreja. Isso. E aí ela guardou, sem nem, tipo assim, ela guardou essa Bíblia de uma forma muito especial e ela lia outra. E aí, quando o Espírito Santo falou com ela, ela disse que ela tem que entregar essa Bíblia. E ela ficou, meu Deus, deixa eu comprar outra, deixa eu fazer outra. Mas o Espírito Santo foi categórico, tem que ser essa. E aí ela disse que ela entregou, fez a carta como o Espírito Santo tinha mandado ela fazer. E ela entregou. E ela disse que depois de alguns anos, ela viu você com a Bíblia. E a Bíblia estava bem surrada. Tá aqui, ó. Licença. Pode mostrar. Bem surrada, que é aqui, ó, como se fosse, ó, tá vendo? Tá com durex. Mostra que a pessoa estava lendo e estudando e utilizando como ela deveria ser a palavra. E ela disse que foi uma grande surpresa. E ela fala, junto com o testemunho dela, de retorno e permanência em Cristo, o seu. Então, lindo. O seu... Não sabia disso. Pois é, o testemunho dela, esse passar de bastão, né? Sim. Que queira ou não queira, é um passar de bastão. Passar a palavra que ela... Quando eu voltei para a igreja, justamente na minha conversão, aconteceu, um episódio foi da sexta para sábado, e no domingo eu fui para a igreja e encontrei Carol. E o culto foi lindo, foi maravilhoso, foi perfeito. E era falando, eu não lembro se era ela que falou, acho que era ela que ministrou a palavra, e falou sobre Elias e... que deu a questão da capa, né? Sim, para Eliseu. E ela falando que que pediu a capa, que disse a pastora Carlas, que é a nossa pastora lá da Nazareno, que quando disse assim, que queria a capa dela, quando chegou na igreja, quando viu como ela era. E aí, nesse momento, quando terminou o culto, eu fui falar com Carol e eu chorando. Aí eu disse, eu quero a sua capa. Porque na parte... E aí eu acho que eu tô recebendo. Você tá recebendo. Porque o que acontece? Quando Elias está cansado e ele quer passar o bastão, Eliseu, ele pede, eu assumo, mas eu quero porção dobrada do seu poder. Sim. E aí Elias fala, disse assim, se olhares para mim, quando eu for retirado de ti, você terá a capa dobrada. A porção dobrada. E aí Eliseu, ele não para de olhar para Elias. Elias sobe. Existe uma carruagem de fogo ao redor. Mas Eliseu sabia o que ele queria. Ele queria ser a porção dobrada. Ele queria, então ele não tira os olhos. E aí a capa cai e ele pega. E eu permanecer olhando. Sem saber bem o que eu estava dizendo, mas o meu coração sabia. Eu cheguei para Carol e disse, eu quero a sua capa. E ela disse, você terá a porção dobrada. E disse, Deus tem um anel lindo para colocar no seu dedo. E aí eu guardei essa palavra, né? E isso aconteceu, tudo isso aconteceu no momento, esse contexto todo foi num contexto da minha separação, da minha segunda separação, onde eu sofri muito, eu tive realmente depressão, passei por muitas coisas que me levaram até esse momento, né? Até esse momento da minha conversão. Então, por tudo isso, apesar de tudo isso, eu sou grata, agradeço a Deus, porque tudo que eu passei me trouxe até aqui. Ali eu acredito que foi, naquele momento ali foi o meu momento o meu deserto, né? Ali foi o meu deserto e hoje eu acredito que eu intitulo como o meu vale, né? Então, é isto. Hoje é o seu vale. E hoje como que é o seu vale? Como eu digo, o deserto é o lugar onde Deus nos leva para nos disciplinar, né? Eu fui disciplinada naquele momento e agora eu tenho como vale porque eu me coloco muito como a história de Jó,
né? Sim. Onde eu já sou cristã, já tenho uma fé firmada, vinha construindo a minha maturidade na fé, né? Como cristã. E nesse momento eu estou sendo, acho que, testada a minha fé, né? E eu acho que muito bem testada. Acho que eu estou passando pela prova. Acho que eu serei aprovada. Antes de você dizer, para explicar exatamente o que você está passando, qual é a sua prova, eu queria lembrar que como foi que a provação de Jó aconteceu, já que você está falando de Jó. Sim. Imagina que Deus estava no seu trono, que todo mundo estava dando várias ofertas. As melhores ofertas estavam chegando para Deus. E a gente sabe que ofertas é o coração rendido, né? Sim. Então você imagine que o mundo inteiro estava ali mostrando, dando ofertas para Deus. Mas Deus parou de receber as ofertas para perguntar: e como é que está o meu servo Jó? Mais importante do que ele receber as ofertas, ele queria saber como é que estava o servo Jó dele. Então, penso eu que é uma grande honra você saber que Deus, mais do que qualquer oferta, ele está querendo saber como é que está a filha dele, né? Sim. A serva dele. E agora me conta um pouquinho, qual foi esse vale? Qual é a aprovação? Por isso que eu me sinto privilegiada, né? Por isso aí, porque eu me sinto uma filha amada dele, uma princesa de Jesus, como eu sempre brinco, né? Mas é verdade. Porque o vale que eu falo no momento é esse momento que eu estou passando com relação ao diagnóstico, né? Ao câncer. E aí é um momento onde realmente a minha fé está sendo testada, poderia ter fraquejado, mas pelo contrário, ela cresceu, ela fortificou, ela ficou madura, uma fé madura que nada abala. Então, desde a suspeita desde o primeiro diagnóstico, porque o primeiro diagnóstico, na verdade, eu tive um sintoma, fui para o hospital e lá fiz exames, tomografia e tudo mais, e o primeiro diagnóstico que veio foi de neurocisticercose, que é aquela doença do germe do porco, né, que tinha uns nódulos na cabeça e por todo o histórico. Eu não tenho histórico de nada, eu não tenho histórico familiar, eu não tenho nada que levasse os médicos a achar, a suspeitar de câncer, de uma lesão secundária. Existiam nódulos na minha cabeça que me causaram sintomas, que foram esses sintomas que me levaram ao hospital pela primeira vez. Então, o primeiro diagnóstico que eu tive foi neurocisticercose. Só que lá no hospital, quando eu estava lá com aquele diagnóstico desesperada, porque, tipo, você olhar, eu sou enfermeira, né? Sim. Então, eu olhar aquelas imagens e saber o que tem ali, saber o que aquilo ali pode me causar, eu já decretei minha morte, né? Só que ao mesmo tempo que eu achava, eu vou morrer com isso, não sei o que, já pensava em vou ter morte encefálica, porque eu trabalhei com isso, então, né, a gente, infelizmente, conhecer nesse momento, entender, é pior, né? Era melhor Sim. que eu fosse leiga. E fiquei bem desesperada. E eu tava com uma minha prima, uma prima irmã, que é quem me acompanha durante todo esse processo, eu brinco que ela é minha moletinha. Ela tem que estar perto de mim. E aí eu tava com ela, eu desesperada, eu dizia, meu Deus, eu sentei na cadeira assim, eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Mas ao mesmo tempo eu falava, não, eu tenho promessas. Eu só posso morrer quando as promessas se cumprirem. Sim. Né? Mas, meu Deus, eu tô com AVC. Eu achava que era um AVC a princípio, quando eu olhei, depois veio os nódulos, enfim, eu desesperada, meu Deus, como assim? Não sei o que, ela me pegou assim pelo braço. Fez, ei. E isso estavam vários médicos ao redor, né? Ao nosso redor. E aí ela me pegou assim pelo braço, ela é pequenininha, magrinha, me pegou assim, mas com uma força, disse, ei, olha no meu olho, ei, por que você tá assim? Isso aqui não é sobre você. Isso aqui é sobre ele. E ela se tremia todinha. É pra honra dele. Isso aqui não é pra sua morte. Olhe pra mim, isso não vai, você tem promessas, isso aqui não vai lhe parar, isso aqui não vai, você não vai morrer. E quando ela fez isso, eu fiz... Verdade. Voltei. Ela fez, olha em volta, isso aqui é para impactar outras pessoas, isso aqui é para criar um testemunho, olha em volta. Eles vão ouvir, eles vão saber que Deus é Deus. E lá, naquele meio, existiam pessoas que não acreditavam em Deus. Sim. Certo? E nesse momento eu tive aquele fôlego, aquele ânimo, e disse, pronto, levantei minha cabeça, olhei para Deus, eu disse, não vou tirar os olhos dele. Não vou tirar os olhos de Deus e venha o que vier, eu tô aqui. Tá olhando a capa? Tô olhando a capa. Tô olhando. Eu lembrava muito daquela passagem de Pedro no barco. Sim. Andando sobre as águas e quando ele desviava o olhar, ele afundava. E eu dizia, eu não vou afundar. Eu não vou afundar porque eu não vou tirar os olhos de Deus. É a passagem que meu marido mais gosta. Pronto.
é a que mais me marcou durante todo esse meu vale, que tem me marcado, né? E, de fato, o segredo é não tirar os olhos dele. E aí, depois desse momento, mas assim, neurocisticercose, fui tratada com medicação oral, graças a Deus, passei, isso foi véspera de Natal, e eu passei o Natal, poderia ter sido internada, porque a princípio queriam me internar, mas pensaram bem, tinha medicamento oral, então eu fiquei em casa tomando remédio, né, oral, fiquei tomando por 28 dias. Foi nesse Natal agora, 2025? Nesse Natal agora, 2025, então eu fiquei em casa, eu consegui, foi véspera de Natal, foi dia 23, então dia 24 eu passei o Natal com minha família, passei Réveillon na igreja, que foi a coisa mais linda o Réveillon mais lindo que eu já passei na vida, né, de joelhos, mas eu sabia que aquilo ali não era só aquilo, sim, porque um grande testemunho, ele não sairia somente de uma neurocisticercose que seria tratada por 28 dias com remédio para verme, né, então não é que eu queria, mas é que eu sabia que não seria apenas aquilo. Aquilo ali não impactaria tantas pessoas como o que está acontecendo está impactando, né? Então, eu sentia que não era só aquilo. E aí, passei 28 dias. Foram 28 dias mais lindos que eu já vivi na vida, porque eu aproveitei eles intensamente. Sim. Com a minha família, era veraneio, eu passei o veraneio em Tibau, vendo o pôr do sol, nascer do sol, com a minha família toda, me divertindo. Foi muito, muito, muito bom. E eu precisava daquele... Por isso que eu digo que Deus me preparou. Sim. Porque Ele me permitiu ter esse momento do susto primeiro, né? Esse susto, assim, tem uma coisa, tem um diagnóstico, mas Ele me deu o refrigério, me deu aquele mês inteiro perfeito, maravilhoso. Só que quando começou a desmamar o corticoide, que é a medicação que eu estava tomando, porque tinha um edema grande na minha cabeça, e essa medicação, ele agia sobre esse edema. Quando começou a desmamar o corticoide, a tirar, a diminuir, eu comecei a voltar a sentir os sintomas, só que eu não falei pra ninguém. E aí, quando desmamou totalmente, eu continuei sentindo os sintomas, aí foi quando eu voltei para fazer a ressonância de controle, e tava lá, e desencadeou tudo, fomos procurar o que realmente seria, e veio o diagnóstico de câncer, né, de adenocarcinoma pulmonar com metástase cerebral. Então, os nódulos que existiam, que a princípio suspeitava de neurocisticercose, na verdade, eram tumores secundários à lesão pulmonar, né? Porém, a lesão pulmonar foi um achado, porque eu não sinto nada. Não sinto nada. Apenas ela está localizada lá num canto que não atinge minha árvore brônquica, não atinge. Então, não me prejudica. Não prejudica a minha parte pulmonar, a parte de respiração, a função pulmonar, né? Ele está lá. E agora tá bem menor do que estava antes. E você também já colocou... Eu vi que você fez uma postagem que tinha evoluído... teve uma evolução também, né? Da ciência em relação... Isso, exatamente. O que acontece? Eu tenho... E aí foi mais uma... Porque são muitas... Eu digo que eu tenho que escrever... Se eu vou escrever um livro, vai ser uma trilogia, né? Porque são muitas coisas. E é o Deus de detalhes, né? Mesmo. De detalhes. Então... Ele me preparou muito, em cada coisa, em cada área da minha vida, ele me preparou para viver esse momento. E aí, quando veio o diagnóstico, eu já estava tão pronta que aquilo ali não me abalou. Da mesma serenidade, como eu estou lhe dizendo aqui, foi a serenidade com que eu recebi o diagnóstico. Eu disse, pronto, é maligno. E agora, qual é o segundo passo? Que aí quem me deu o diagnóstico, quem me acompanhou o tempo todo foi um dos meus melhores amigos. Na verdade, isso é como dizem provérbios, né? Que tem amigos que são mais chegados que irmãos, amigos que... e aí Wilson Júnior, que ele é hematologista, e aí como médico ele começou a me acompanhar, e depois ele passou o bastão para oncologista, que é a Viviane, mas ele viveu aí esse meu vale bem junto comigo, né? Então, ele quem pesquisou tudo, quem investigou, quem conseguiu fechar o diagnóstico, sim, assim, junto com outras pessoas, mas quem me acompanhou perto mesmo, ali segurando minha mão, foi ele. E aí, como tinha esse diagnóstico, estavam procurando, né, saber, quando eu voltei com os sintomas, quando eu retornei com os sintomas e fomos investigar, fez outras
ressonância, disse, então não é neurocisticercose, vai ser neurotoxoplasmose. Só que neurotoxoplasmose é uma doença que chama aquela doença do gato, né, das fezes do gato, só que é uma doença que só dá em pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, pacientes que não têm a imunidade ok por algum motivo, por exemplo, pacientes com HIV, pacientes que usam imunossupressores por causa de transplante, então, que não era o meu caso, nenhuma das situações, né, então fomos investigar. Alguma coisa existia. E aí, juntou vários médicos procurando e tudo mais, passaram vários exames. E eu digo que no primeiro tiro, né, dando tiro assim no escuro para achar o que era, porque ninguém acreditava que fosse de fato câncer, porque eu não tinha nenhum fator de risco, eu não tinha nenhuma dificuldade para nada, tipo, não tinha nenhum sintoma que levasse a isso, a não ser esse, e esse na cabeça só poderia ser secundário, né, pelas características só poderia ser secundário a algum outro. Então, como seria um secundário se não tinha sintomas de nenhum outro, nenhuma outra parte? Mas foram investigar com exames de imagem. E aí, o primeiro exame de imagem que eu fiz foi a tomografia. E na tomografia, quando eu abri, eu como enfermeira, eu já vi. Nossa, achamos. Aí liguei para o meu amigo radiologista e disse, Caio, dê uma olhada aí na minha tomografia, porque a gente achou que estava procurando. E aí, muito rápido, não foi nem meia hora, o laudo saiu. E eu estava já internada lá no Wilson Rosado. E lá, já o Wilson, quando soube o resultado desse meu amigo, né, ele chegou lá e já veio com a cara bem triste, mas antes dele chegar, para você ter noção como Deus é Deus de detalhes, eu amanheci o dia orando, né, e o salmo que me veio, a passagem bíblica que me veio foi Isaías 43, tá? Então eu já amanheci o dia sendo consolada por ele. E aí a gente louvando e tudo, fui fazer a tomografia, retornei. Quando eu retornei já sabendo que tinha algo, né? E aí minha mãe me ligou, Jéssica, eu tô indo aí com o Luan. Luan é um amigo nosso que ele ora e ele, né, profetiza. E aí Luan não sabia de nada, foi pego de surpresa, a mãe pegou Luan e levou lá no hospital, mãe sendo mãe, que ela é bem assim, impulsiva, e levou lá para orar, né? E chegando lá, nós fomos orar, Luan não sabia de nada e começou a orar, e a primeira coisa que ele disse, você não pediu um testemunho? O seu testemunho não teria que ser grande? Tá aqui o seu testemunho. A tua fé chegou ao trono do Senhor. E daí ele foi falando coisas que foram confirmando coisas que eu já tinha ouvido, que eu já sentia, que eu já sabia. Então ali me deu um bálsamo em meio a tudo aquilo ali que eu estava sentindo, que eu estava vivendo, que eu estava sabendo, que eu sabia que estava por vir. Mas Deus veio e me deu um bálsamo. Né? Ele me deu aquele bálsamo e veio junto com uma amiga nossa que ela disse assim, Jéssica, e eu tô vendo aqui, estampada aqui nas paredes, a palavra posicionamento, que foi Mara. Então, assim, eu tenho muitos anjos, muitas pessoas que Deus usa para me confortar, para falar comigo, né? Ele faz isso. E aí, Luan falou também, o Espírito Santo, através dele, falou que não haveria bisturi. Sim. Não vai haver bisturi. E o seu testemunho, ele vai impactar muitas vidas. Você achava que ia ficar só limitada na Brilhar? A Brilhar, ela não vai limitar. A Brilhar é a minha loja, sim, que eu amo, que Deus sabe, foi realmente um propósito dele também na minha vida. E aí ele me preparou com tudo isso. Foi uma oração linda, que nós realmente ficamos cheios do Espírito Santo. E aí depois disso, quando o Luan terminou a oração, nós estávamos nos recuperando ainda de tudo que Deus tinha falado, entra o Wilson com o laudo da tomografia na mão, dizendo que realmente eram características de um tumor maligno e que eu iria ser transferida para a liga. E aí a minha mãe, ela estava lá na hora, ela estava em pé, ela disse, não, minha filha está com câncer, ela foi se sentar. Quando ela foi sentar, levante, porque a senhora escutou o que Deus falou agora. Não tire os olhos dele, eu não vou tirar os olhos de Deus. Isso aqui não é para minha morte, vai ser para testemunho. Tudo isso que foi falado aqui vai se cumprir. Glória a Deus. E eu não admito que ninguém caia. Vamos, levante. Aí ela levantou. E ela ficou forte. Ela ficou forte e corajosa. E aí eu vou voltar um pouquinho só no que você estava falando. Porque uma cidade inteira que estava vendo uma situação, acredito eu que mais do que o dobro do público está voltado agora ao seu testemunho. Porque a cidade inteira está falando do seu testemunho, do seu posicionamento perante a situação. E isso é maravilhoso.
é tudo para a honra e glória dele. É para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez todas essas coisas. E o que eu acho tão bonito é porque, assim, é para todos. É. Não é para aqueles que julgaram ou lhe abraçaram ou não ouviram. Tipo assim, eu não quero saber que isso não me pertence. Não. É para todos. O seu testemunho é para todos. Não existe lado. Não. O seu testemunho é o lado que Deus está dizendo, que Deus já se posicionou, o Espírito Santo já falou. É sobre ele. Quem falar o contrário vai estar falando contra o Espírito Santo, não é nem contra você. Apenas. Essa semana teve o treino de cura na minha igreja. E eu estava na aula. Sim. E você estava no centro de cura. Sim. E a gente não se encontrou. Não se encontrou. E foi tremendo. Foi tremendo. Deus também confirmou várias coisas naquele momento. Eu cheguei atrasada no dia e o pastor estava lá orando e do nada ele olhou assim para mim. Você é a menina dos olhos de Deus. Aí eu, nossa. Tá bom, Senhor. Eu já entendi que eu sou sua princesa. Eu recebo. eu estou no colo de Deus, sou bem mimada. Eu creio, assim, porque todo mundo que veio aqui, eu conhecia antes, né? Sim. Ou tinha tido pelo menos alguma conversa. E eu e você, não. É. A gente se conheceu exatamente aqui, agora, que vocês estão vendo. Eu acho que a única coisa que a gente teve foi pouco, ó. Vamos gravar. Foi sim. E os 100 metros, do carro pra cá. Foi. Eu digo, mas tem nada não, porque a gente tava no mesmo lugar, mas Deus quis que a gente só se conhecesse aqui, para que as pessoas percebessem, como é que eu posso dizer? A honestidade, a limpeza do testemunho, né? Sim, é verdade. Que não teve interferência. Isso, é verdade. Mas ele faz assim, ele conecta as pessoas, ele tem conectado, me trago pessoas, me aproximaram de pessoas fantásticas, né, da parte dele, e de forma muito rápida e intensa. E acredito que você foi uma também. E eu fiquei assim, gente, eu estou acompanhando o seu testemunho, porque eu até sugiro, né, sigam, compartilhem e absorvam o que ela está falando. Porque você está fazendo vários reels, né? Eu sempre faço Reels para compartilhar a evolução, as notícias, o que tem. Eu não faço com tanta frequência, né? Porque, como eu disse no último, existe uma vida para além do diagnóstico e para além de tudo isso. Minha vida ela é muito, 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 muito corrida, né? Mas eu acho importante, o Espírito Santo ele sempre me cobra e quando ele diz faça, eu faço. Porque é importante. E, de fato, quando eu encontro as pessoas, eu acho interessante que as pessoas ficam, gente, grave mais vídeo, eu fico querendo saber como é que você tá. E no dia que eu gravei, que eu postei um story, né, sobre que eu estava fazendo a tomografia de controle e tudo mais, muita gente vinha lá falando, e aí, todo mundo esperando que eu dissesse o resultado. Eu fiquei angustiada porque realmente eu demorei a receber o resultado, o hospital demorou a liberar as imagens e eu só tinha o que o médico tinha me falado, mas como ele falou, só vendo imagens que eu tinha feito fotos e tudo mais, em respeito a ele, né? Ele, Jéssica, não divulgue isso porque assim, eu tô vendo imagens aqui extraoficiais, não tô vendo com tanto detalhe, mas já são muito animadoras, eu tô vendo que diminuiu e eu muito feliz, mas eu não podia dizer nada porque ele me pediu, né? E eu precisava respeitá-lo. Mas eu já estava muito feliz. E aí, no outro dia, que foi a ressonância, que aí era o que mais me dava medo, na verdade. Me dava, né? Eu ficava mais receosa era com relação às lesões cerebrais. Porque, como eu sempre falo, eu tenho certeza da minha cura, né? Mas a cura, ela é gradual. A minha cura, ela vai ser gradual, como está sendo, né? Mas não tem como você não ter medo de uma coisa que está ali na sua cabeça. Ah, você acredita na sua cura e você está com medo, está duvidando? Não estou duvidando. Mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que não é para minha morte, mas eu sei que durante isso tem um processo. E eu não sei como vai ser o processo. Então, é normal sentir medo. É esperado sentir medo. Eu sou humana. Mas eu não duvido do que Deus vai fazer, de que Ele vai me curar. Mas que tem um processo, que esse processo ele pode trazer sofrimento? Pode ainda. Mas eu confesso que eu ainda não sofri. Isso que você falou faz todo o sentido para mim, porque às vezes eu acredito que as pessoas elas confundem fé com processo. Você pode saber que as coisas vão dar certo, mas o medo do processo
ele é genuíno, ele é humano, né? Sim. E aí as pessoas, se você tá com medo, você não tem fé. Não, eu tenho fé, mesmo no medo. Mesmo no medo. Isso, porque ele diz que na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, assim, a gente tem aflição, a gente tem medo, sim, somos humanos. Até ele temeu, né? No Getsemane, ele pediu, né? Afasta de mim esse cálice. Então, assim, porque eu não posso pedir que afaste de mim também? Mas eu não pedi, eu escolhi não pedir, né? Eu escolhi entregar o controle, confiar e não tirar os olhos dele. Se for para passar pelo processo, se for para passar pela crucificação, que venha, porque eu sei que no final eu vou vencer da mesma forma. E os seus posicionamentos, eu acredito que as pessoas ficam mais procurando também, porque também tá lá em Hebreus, né? A fé, ela vem também pelo ouvir. Sim. E ouvir a palavra. Sim. Então, quando eles estão escutando você falar, mesmo que você não tenha escrito ipsiliter, né? O que a Bíblia está dizendo, mas seu testemunho é o mover do Espírito Santo. E aí, ferro afia ferro, você tá olhando ali, tipo assim, ela tá crendo, eu vou crer também. Vou pegar um pouquinho dessa fé aqui para eu poder me recuperar de alguma coisa que eu esteja passando. Eu acredito que as pessoas estão buscando isso. Eu tenho escutado muito isso. Me inspirei em você, estou me inspirando em você. A questão da autoestima, que é uma coisa que não falam muito, né, nesse processo de câncer. Porque a gente tem que aguentar tudo. Porque perde o cabelo. Porque eu não perdi, porque a minha medicação, o meu tratamento, ele é um tratamento diferente. É com uma medicação que é a terapia-alvo, que é uma medicação que age lá nas células, que é mais um milagre, eu acredito, que é mais uma bênção de Deus que ele permitiu. Talvez ele permitiu a doença, mas ele deu os meios mais tranquilos para ser tratada, né? Que aí eu tenho uma mutação, que essa mutação ela favorece que seja utilizada apenas essa medicação que chama terapia-alvo, que é o Tagrisso, que é o medicamento que eu estou usando, que ele tem poucos efeitos colaterais, né? Então ele não tem queda de cabelo, queda de unha, todos aqueles efeitos que a quimioterapia tem. Nada. Até agora, o que tá aparecendo são algumas espinhas que eu nunca tive na vida, então mulher, tá aparecendo. Pelo amor de Deus, onde é que você tem espinha? Pois é. Olha aí, faz um close dela, Tiago. Faz um close dela. Onde é que tem espinha aí, Jesus Cristo? Não tem nada, não tem. Apareceu assim, uma ou outra, mas e fazer como, vou dizer como uma amiga minha disse, tá bom, mulher, ela nunca teve uma espinha na vida, tá bom, pelo menos isso. Aparecer Tereza, que ela é bem engraçada, uma melhor já cria uma empatia, mulher. Você já cria uma ligação com alguém que se a pessoa não tem uma espinha, exatamente. Afaste as amizades. Que venha viver essa experiência que eu nunca tive, né? Então tá bom. Não causa nada. Então é uma medicação fantástica. E humor, nada? Mulher, do Tagrisso não. O que eu estava sofrendo, né? Que eu estava realmente pronto. O que eu sofri foi com relação ao corticoide, que é o que me faz esses efeitos que eu estou assim, com esse edema, né? Um dos efeitos do corticoide, que é o Decadron, é esse efeito de causar um edema que chama face em lua. E que de fato isso me incomoda muito, porque eu trabalho com imagem, né, eu sempre fui muito vaidosa, e é uma das coisas que mas assim, foi bem libertador quando eu expus isso também, né, porque eu estava evitando aparecer, eu trabalho com imagem, eu trabalho... O que seria efeito lua, que eu não sei? Face em lua, essa face redonda, inchada dessa forma, porque é bem característico do uso do Decadron. Eu estava usando em altas doses. Então, realmente faz isso. Eu estava bem mais inchada, bem mais edemaciada. Era necessário usar o Decadron para que o edema não me causasse danos maiores, como convulsão, né? Como perda de consciência e muitas outras coisas. E assim, era um mal necessário. Mas o Decadron, ele traz efeitos terríveis. Além da aparência, né, dessa face em lua, que me incomoda, como, né, a questão da autoestima realmente, mas também ele deixa muito cansado, ele pode trazer osteoporose precoce, ela traz dores nas juntas, nas articulações, que são terríveis, me deixa com um peso nas pernas que parece que eu tenho, assim, a idade de 90 anos, porque para subir um degrau é cansativo mesmo. Então, assim, quando começou a desmamar, aí foi que eu fui relaxando um pouco mais, fui ficando mais tranquila, mas no início foi muito difícil com relação a essa questão de autoestima, porque eu me vi muito inchada, muito demasiada, as roupas não cabendo, né? Então isso para mim foi muito difícil, e era um questionamento, um impasse que eu tinha, um embate muito grande, porque eu dizia, meu Deus, me perdoe, porque o Senhor me permitiu, me deu tudo isso,
me deu um diagnóstico com a medicação que não me faz nada, que não me causa efeitos. E eu tô bem com relação a eu poderia estar numa quimioterapia, mas não, eu tenho só uma medicação para tomar. Eu tenho uma medicação em mãos, que é uma medicação extremamente cara, mas até isso foi providenciado antes né, no tempo certo, na verdade. E eu questionar sobre uma medicação que eu tô tomando que tá me deixando feia, né? Aí eu ficava muito, né, com isso, meu Deus, eu não posso questionar, eu não posso reclamar, mas ao mesmo tempo eu sofria muito com isso, né? Mas aí o Senhor, mais uma vez, ele veio com o bálsamo e ele me trouxe, me colocou na mente estratégias para aliviar isso aí, me mostrou pessoas que me ajudaram também, né? As drenagens que eu sempre faço, que dreno o rosto, dreno o corpo, porque esse edema, ele causa muito edema, essa medicação, ele causa muito edema no corpo inteiro, mas principalmente no rosto. Então, fazia drenagens diárias. Apareciam pessoas que faziam, tem uma amiga minha, Raíssa, que ela é fisioterapeuta, né, de outra área, mas ela vinha e fazia as drenagens, ia lá em casa, amiga, quer uma drenagem? Ia fazer a drenagem lá em casa, né? Outro colega médico me ligou, Jéssica, você tá tomando Decadron? Faça isso, tire o sal, que ele é reumatologista, trabalha muito com isso, doutor Adolfo Medeiros. Ah, Jéssica, tire o sal. Ele viu uma foto minha, viu o rosto, né, bem redondo. Ele disse, Jéssica, Decadron, né, que você tá tomando. Faça assim, você tira o sal, use medicação da marca, não use genérico, porque me deu instrumentos. Então, assim, sempre que eu tava sofrendo com aquilo ali, Deus mandava alguém para aliviar. Por isso que eu digo muito que ele me manda um maná diário. Porque em todas as minhas faltas, ele vem e supre. Mima, né? Mima. Eu sou muito mimada por Deus. Eu fico achando, incrível, porque eu acho que você vir e falar o seu depoimento no processo, eu acho, sei lá, eu vou ficar sua fã, porque comigo não é assim. Quando eu estou num processo, eu viro um casulo. Sim. E aí eu sempre começo um livro pelo final. Eu nunca começo o livro pelo início. E jamais vou olhar o meio. Sim. Eu olho o final. E tudo que eu passei na minha vida, eu sempre começo pelo final. Pra eu dizer para as pessoas, olha, tá aqui o final, mas deixa eu lhe contar como é que foi. E você tá contando no processo. Isso é uma prova de fé e de amor à palavra do Espírito Santo, a obediência, a permanência nele, gigantesca. E, assim, eu acredito que muitas pessoas vão ser alimentadas com o seu depoimento. Obviamente que você vai voltar e vai contar o final. O final. Mas só em você ter contado durante, quando as coisas não estão tão fáceis, né? E ainda colher o mimo de Deus. É o que eu sempre digo, porque eu sei que ele vai fazer. Eu só tô ansiosa para saber como é que vai ser. No dia da ressonância, no dia que eu fui fazer a ressonância, eu falei justamente isso. Eu sei que ele fez, mas eu só tô ansiosa para ver lá nas imagens o que foi que ele fez. E ele fez muito. Ele fez muito, ele fez mais do que eu pensava. Infinitamente mais do que eu pedi. De eu nem peço, né? Como eu falei, eu abri mão de tudo, de pedir, de entender, porque eu coloquei o controle de fato nas mãos dele. Pegue, eu não quero mais esse controle. O controle é teu, porque eu sei que o Senhor faz sempre melhor do que eu peço, do que eu sonho, do que eu imagino. E aí, de fato, ele fez. E eu tô até agora esperando, assim, a ficha cair, porque, de fato, foi muita coisa, né? A lesão cerebral, ela diminuiu 80%. 80%. Pasme mesmo, porque eu comecei a tomar a medicação dia 13 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro de 2026. Não tem nem 2 meses. 8 semanas, diminuiu 80%. Eu não tenho mais sintomas. Os sintomas que eu tinha, o que me causava sintomas, de fato, era a lesão cerebral. Eu não tenho mais sintomas. E a lesão pulmonar, ela diminuiu em quase 50%. Então, ele é um Deus que fala e faz. Em 8 semanas. E esse livro? Qual é a parte, assim, que você mais, assim, tá... Eu vi que você veio. E até vou colocar assim pra indicar, pessoal, que... Sim. Ó. Pegar. Dá pra ver? Ah. Eu já vou providenciar ele pra mim também. Jesus ainda cura. Ele fala sobre o ministério de cura de Jesus, né? E que ele fala inclusive sobre os vários tipos de cura, né? Que eu acho que é super importante também falar sobre isso, porque existem vários tipos de cura, como você está no ministério, você está
também, né, aprendendo sobre. E aí, a cura que veio primeiro para mim foi a cura espiritual, né? A cura da alma. Que eu digo, a minha alma, ela foi curada antes do... e quando o que Deus tem feito, o poder é muito mais, a cura ela é muito mais sobre o amor de Deus do que sobre o poder de curar. Tipo, a gente espera que é muito lindo, é muito emocionante você ver uma pessoa com a imposição das mãos ser curada naquele momento. A ferida se fechou, o cego voltou a enxergar, né? O deficiente físico voltou a andar, mas nem sempre a cura ela acontece dessa forma. Como eu falei, como a minha conversão foi gradual, a minha cura também está sendo. Eu serei curada. Primeiro eu estava com 100% de um tumor, agora eu estou com 20%, porque ele curou 80%. E nos próximos eu chegarei a 0. A cura é gradual, ela vai vir. Né? Não é aquela... eu não tenho aquela fé... né, que o tumor vai sumir de uma hora para outra, a primeira ressonância que eu fizer, eu sabia que isso não aconteceria. A cura é gradual, a cura acontece também por meio dos médicos, por meio da medicina, a gente precisa acreditar nisso, né? Então, como eu falei, tem vários tipos de cura, mas a cura que mais me toca, a cura que hoje mais importa para mim é a cura espiritual, a cura que veio, é o que Deus fez na minha vida, é a transformação que Ele fez na minha vida, é a Jéssica que hoje existe e aqui não existe mais, é a comparação entre elas duas, que quem conhece sabe o quanto foi grandioso o que Deus fez na minha vida. Amar a Deus ao ponto de você conseguir expor um lado que você quer esquecer, mas pelo contrário você tem orgulho de dizer, porque você mostra a diferença, o rompante de Deus, né? Sim. Porque sim. É proporcional. É proporcional. É proporcional. E eu faço questão de falar sobre tudo, né? Porque faz parte, é parte do meu testemunho. Eu sabia que seria parte do meu testemunho. E eu não sou mais quem eu era, né? Tudo se fez novo, e se fez novo de verdade. E hoje eu sinto que eu sou totalmente transformada por ele, né? E me sinto, como eu falei, sempre vou falar isso, privilegiada por tudo que aconteceu na minha vida. Tudo, exatamente tudo. Até as coisas não tão boas. Até as coisas ruins. Porque, de fato, foram elas que me transformaram em quem eu sou hoje. Eu tenho magnetismo pelo processo. Porque o que acontece? Quando Deus planejou a Terra, Ele pensou no processo. Ele pensou que Adão ia errar e o processo para regresso. O processo para regresso, para de Adão, que a gente voltasse a ter comunhão com ele até Jesus, imagina o processo. Então, quando as pessoas falam assim, foi automático. Eu acredito que possa ser, né? Eu acredito, de repente, de Deus leva tempo. Você não vê que teve algo gradual, algo que estava semeando e algo que floresceu, você não percebe? Ou foi tudo no automático? Sim, não. Então, eu amo o processo. E eu estudo muito sobre pessoas que mostram isso, o processo de conversão. Eu amo C.S. Lewis, que é o escritor de Nárnia. Sim. E, inclusive, nesse livro aqui, fala sobre ele. Fala nele, inclusive, na questão do leão, de quando ele pede para voltar. Nesse livro aqui, leia ele, que ele é incrível. Incrível. E a conversão dele foi um processo. E aí, quando foi um processo, foi também consciente. E é transformador. Aí, assim, enfim, eu só tô dizendo assim, que eu amo o processo. Amo quando as pessoas falam assim, olha, não foi automático. Porque o que eu tenho um pouco de receio de ficar falando nessa conversão automática é que as pessoas que estão nos ouvindo esperam a conversão automática. Sim. Elas esperam que elas estarão dormindo e vai chegar o Espírito Santo na frente dela e vai dizer, olha, assim, 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 e se converteu. Aí, quando não é assim, ou quando tem quando o corpo fraqueja, se frustra, então eu perdi meu processo, eu perdi o bonde, não vai vir outro. Exato. Né? E, Jéssica, a gente já tá... Você acredita que já faz assim, já vai fazer 1 hora nossa conversa? Eu acredito, porque não vai fluindo e a gente nem sente o tempo passar. Jéssica, e o que é que você mais escuta de pergunta das pessoas? É muito sobre... Eu acho interessante que eu consegui desviar o olhar do câncer. E o olhar está muito mais sobre a minha fé, sobre Deus. As pessoas perguntam muito mais sobre isso. Eu estou orando, a cura vem, e sobre a minha fé, do que sobre o câncer.
E é isso que eu quero, é isso que me deixa feliz. Porque eu não gosto nem de falar sobre essa palavra. Eu digo, o meu câncer. Não, o meu câncer não. É de quem quiser. Meu não é não, porque ele tá aqui de passagem. Ele errou totalmente de endereço, ele tá desnorteado. O GPS pivô. Ele vai bater em retirada, porque aqui não é o canto dele. Né? Então, assim, as pessoas me perguntam muito mais, me falam muito mais sobre fé, né? Na verdade, chegam pra mim, eu digo, chegam lá na loja, as pessoas chegavam assim, quando eu voltei do hospital, chegavam assim, com aquele receio, com triste, ou não conseguiam ir. Ai, mulher, eu quero lhe ver, mas eu tô sem coragem. Eu disse, coragem? Pô, mulher, vem aqui, força, quem tem sou eu. Tá precisando de força? Receba. Porque quem tem sou eu. Coragem, força, quem tem sou eu. Vem aqui ver meu sorriso e saber que é de verdade, que eu não estou com medo, que não tô passando nada. Eu não tô sentindo nada. Gente, eu sou privilegiada, não tô sentindo nada. A única coisa que eu tava sentindo era os efeitos do corticoide, foi desmamado, tirou e agora eu tô ótima. Aí veio a queimadura pra eu sentir um pouquinho de dor. Pronto. E tá tudo bem. Vamos tratar ela e bola pra frente. E nada fez você tirar o foco que é para falar de fé. Nada. Tinha que vir pra cá, tinha que estar aqui, tinha que falar do meu testemunho. Faço questão que ele alcance muitas e muitas vidas e é isso. Jéssica, e se você fosse colocar um nome nesse vídeo? Qual é o título que você gostaria? Eu acho que o processo, né, inteiro. Eu digo que eu vou... e o Espírito Santo, ele me mandou escrever, né? Ele me mandou escrever, eu tô escrevendo, tem muitas páginas, né? Então, ainda estou procurando o tema, mas foi ótima essa pergunta, porque aí já me força a raciocinar sobre, a pensar sobre. E eu acho que meu milagre, porções diárias do amor de Deus. Perfeito. Acho que seria. Vocês vão procurar esse título, porque vai ser esse título desse podcast. E me conta, o que é que você não poderia deixar de falar para as pessoas que estão passando por isso? Que, assim como elas estão vendo o que tem acontecido na minha vida, que elas vejam que é real. Esse testemunho de fé, né? Deus existe. Ele existe de verdade, ele é real e ele tem feito muito na minha vida. E o que ele tem feito na minha vida, ele pode fazer na de vocês. Então, acreditem, não fiquem só nesse primeiro amor, no arrepio, né? Então, assim, procurem se congregar, procurem uma igreja, procurem realmente amadurecer na fé, porque realmente esse é o caminho, ele é real, ele está aqui, ele está disponível para todo mundo. O que aconteceu na minha vida pode acontecer na sua, basta que você creia. Então, não deixe isso passar, que não seja por acaso, que o meu testemunho ele não seja por acaso, que ele realmente alcance seu coração e que ele mude sua vida, como Deus mudou a minha. Amém! Jéssica, eu gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada por você vir. Foi um prazer lhe conhecer pessoalmente. Eu já estava também acompanhando a sua fé, porque de fato a sua fé transcendeu passado, diagnóstico, tá muito mais latente. E que coisa boa foi ter essa conversa com você. Eu tava muito temerosa também, igual as pessoas, tome um pouco de fé. Eu estava temerosa porque eu olho a fé muito como você. Só que nos bastidores, sabe? Tipo Sim. assim, em casa. E vendo você falar dessa forma, e vendo você brilhar dessa forma, exalar o amor de Deus é sensacional. Na verdade, quando você tem esse amor por Deus, você só quer uma pessoa que fale sobre ele, você só quer falar sobre ele. E tipo assim, se alguém pudesse soltar qualquer coisa, assim, mas então, você sabe o que Deus... Você sabe o que sim. A gente já muda pra esse assunto, né? Jeito. Eu só quero que todo mundo seja alcançado como eu fui. Gente, porque é tão maravilhoso você saber que você tem com quem contar. Eu tenho um pai, eu tenho com quem contar. O meu pai tá aqui, vocês só não estão vendo ele com os olhos normais, mas com os olhos da fé. Hoje eu vejo, né? Assim como o Jó. Eu conhecia só de ouvir falar, hoje eu posso vê-lo. Os meus olhos podem vê-lo. E meus olhos o veem, de verdade. Esse final foi perfeito. Pessoal, não se esquece de curtir, compartilhar e comentar, porque isso ajuda muito as pessoas a entenderem que esse conteúdo é importante, que isso vai alimentar a fé de outras pessoas.
E então, fica com a gente, coloca aí nos comentários o que você quer perguntar, que eu mando pra Jéssica, e Jéssica vai responder. E segue as redes sociais dela, que ela tá falando assim, ó. Todo dia tá postando Reels. Hein, Jéssica? Todo dia? Toda semana? Sim. Semanalmente eu posto. Semanalmente, mas eu posto nos stories também. E vão me acompanhando lá, que lá só tem fé e só tem coisa boa pra vocês verem. Tem pra falar de câncer, não. Beijo e até logo.